Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina QM 8711, Modelagem e Simulação. Nesta videoaula, iremos dar continuidade ao conteúdo de otimização de processos. Hoje, iremos tratar de programação não linear. Então, dentro da otimização, como já dito anteriormente, nós podemos ter o nosso modelo prescritivo sendo de programação linear, programação quadrática e não linear. Okay? Então, definição de uma programação não linear é o seguinte: ela é uma abordagem complementar à programação linear para otimização. Os termos não lineares indicam que tanto a função objetivo quanto as restrições são não lineares, tá? Mas eu posso ter uma função objetivo não linear com as restrições lineares, mas também posso ter uma função objetivo linear com restrições não lineares. E aí eu tenho uma programação não linear, PNL, para tratarmos. Então, uma forma padrão de se escrever, assim como a parte de otimização de processos onde eu trato de programação linear, é a seguinte: maximize ou minimize uma função objetivo, no qual a função objetivo é não linear, e eu tenho também ali as minhas restrições não lineares. Poderia ser linear e não linear, também seria um problema de programação não linear. Ok? Então, eu tenho, assim como nos problemas de programação linear, as restrições de desigualdade, de igualdade e a que nós chamamos de positivo. Tá bem? Vamos para um exemplo, né? Vamos aqui ver este exemplo de projeto de custo mínimo de tanque. Então, eu tenho que construir um tanque, tá, para armazenamento de líquidos. Bom, suponha então que seja atribuída a você a tarefa de projetar as dimensões de um pequeno tanque cilíndrico para transporte de resíduos tóxicos, que será montado na carroceria de uma caminhonete, o leito. Então, tem que ser montado aqui, ó, dentro deste leito. Então, o seu objetivo será minimizar o custo de produção deste tanque. Então, observe que o fato do tanque carregar os produtos tóxicos, a espessura das paredes é especificada por norma. Então, a espessura da parede não pode ser uma variável de projeto. Nós não podemos mudar. Então, é um parâmetro já, é fixo esse valor. Então, como que é feito aqui? O tanque consiste em um cilindro com duas placas em formato de círculo que formam os tampos e são soldados, então, nas extremidades. Tá? Não vamos pensar aqui como que é soldado, como que eu vou soldar de um lado e do outro de alguma forma, se não tem entrada, não importa aqui, tá? Não coloquei também nenhuma entrada aqui no tanque a princípio, porque nós deveríamos, então, ter que levar em consideração, né, essa entrada, e aqui deixa assim por enquanto, tá? É um tanque cilíndrico que nós temos para fazermos a confecção deste tanque para transportar resíduos sólidos. O custo, tá, do tanque ele envolve duas componentes. Primeiro, o custo do material, tá? que é baseado na massa de material que eu vou utilizar na fabricação. Então, qual que é a massa de material que eu vou usar na minha fabricação e o custo da soldagem. Tá? Por quê? Porque eu tenho que soldar estes tampos aqui no meu tanque. E este custo de soldagem ele envolve tanto o cordão externo quanto o cordão interno de soldagem. Então, olha só, esse tampo vai aqui, então eu tenho uma solda aqui por fora e uma solda por dentro, tá? Por que tem que ter as duas soldas? Porque ele irá carregar resíduo tóxico, não pode ter vazamento. Então, uma solda só corre o risco de ter vazamento. Então, eu tenho que colocar o tampo, soldar por dentro e soldar por fora. Tá bom? Então,
Os dados para a resolução deste problema aqui, eles são os seguintes. Tá? Nós precisamos de um volume requerido, claro. Não basta, né, ter os tamanhos da carroceria do leito, mas eu tenho que ter o quê? Um volume para este tanque. Então, o volume requerido, 0,8 metros cúbicos. A espessura, como eu já disse para vocês, não pode ser mudada. Ela é um parâmetro, devido à segurança, produtos tóxicos. A densidade do material que eu estou usando, comprimento do leito e largura do leito. O que é o leito? O leito é a carroceria lá da caminhonete, onde o tanque irá ficar, ok? Então eu tenho um D máximo, um diâmetro máximo, que pode ser atingido, e uma largura máxima, que pode ser atingida. E eu tenho o custo aí do material e tenho o custo também da solda. Então, levando em consideração, né, quantidade de material que eu estou usando e também quantidade de solda, nós iremos propor aqui um problema não linear. Então, vamos daqui para a nossa solução. Variáveis de projeto, então, o que nós temos? Nós temos o comprimento do tanque e o diâmetro do tanque. Ó. Veja que o diâmetro, ele é considerado o diâmetro interno, tá? Porque é preciso de um volume. Se considerar o diâmetro externo, é como se não tivesse parede nenhuma, por isso que eu tenho o diâmetro interno aqui do tanque, sendo a minha variável de projeto. Tá? Então, com base nas informações que nós temos lá, né, que o custo do tanque será baseado na massa de material que eu vou utilizar e também no comprimento de solda, nós temos nossa função objetivo. Tá? A função objetivo está em função do comprimento e do diâmetro, que é igual ao custo que eu tenho do material, que multiplica quanto eu gasto do material, mais o custo da solda e quanto eu terei que fazer de solda, o comprimento, né, desta solda. Lembrando que a solda é tanto aqui por dentro quanto por fora. Então, nós temos agora que definir quem é essa massa e quem é o comprimento da solda. Então, determinando a massa do material a ser utilizado. Então, massa, densidade vezes o volume total de material que eu estou utilizando para fazer este tanque. Tá? O volume total utilizado é o seguinte, né? É o volume que eu tenho do cilindro mais 2 vezes o volume que eu vou gastar aqui na placa. Né? A placa é feita do mesmo material. 2 vezes aí o volume da placa. Quem é o volume do cilindro? O volume do cilindro é o volume externo menos o volume interno. Eu tenho que retirar aqui. Então, é um cilindro oco. Né? Então, dessa forma que eu irei calcular o volume deste cilindro. Vamos definir, então, esses volumes externos e volume interno. Então, volume é πr ao quadrado vezes L. Volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes L. O volume externo aqui, o raio externo ao quadrado vezes o R. Então, quem é o raio externo? O raio externo é o diâmetro dividido por 2 mais a espessura E. Então, diâmetro dividido por 2 mais espessura E. Então, esse é o raio que está elevado ao quadrado. Entenderam, pessoal? Porque tem que ter o E, que é o externo. E esse diâmetro aqui, ele é o diâmetro interno. Já o volume interno, π R interno ao quadrado vezes L, e L tem o D dividido por 2, que é o diâmetro interno aqui, D dividido por 2. Logo, nós teremos que o volume do cilindro será dado, reorganizando tudo, que L diâmetro vezes a espessura mais a espessura ao quadrado. Tá? Tudo isso aqui multiplicando, então, πL. Nós determinamos aí o volume do cilindro. Temos que fazer agora o quê? A determinação do volume das placas. Essas plaquinhas aqui que irão ser os tampos deste tanque. Então, volumes da placa. Então, o que eu tenho aqui como placa? Né? O volume de um círculo, dessa forma aqui, ele é um cilindro de espessura E, né?
vezes seu comprimento L, espessura E. Então, nós temos πr externo, que ele vai entrar aqui, tem que pegar deste ponto até este outro ponto. Então, πr externo ao quadrado vezes a espessura E, que é igual a π d sobre 2 mais z. Então, o diâmetro externo é, o raio externo, na verdade, né? É d sobre 2 mais z, ou seja, o diâmetro externo é d mais 2z, que multiplica aí a espessura. Então, o volume da placa, reorganizando, temos π vezes a espessura, vezes o diâmetro, dividido por 2 ao quadrado, mais dE mais z ao quadrado. O volume total que nós temos, né, que vem da equação ali atrás, que o volume total era o volume do cilindro mais 2 vezes o volume das placas. Então, nós temos aqui o volume do cilindro mais 2 vezes o volume das placas que nós encontramos. Okay? Determinando, então, agora o comprimento da solda. O comprimento de solda, então, é calcular a circunferência deste tanque, a circunferência interna e a circunferência externa. Então, o comprimento é 2 vezes, né, o comprimento interno mais 2 vezes o comprimento externo. Olha, eu tenho soldado aqui externo, aqui interno aqui, e do outro lado também, né, o externo e o interno. Tenho 2 tampos, eu preciso aí fazer 2 soldas internas e 2 soldas externas nesse tanque. Então, o comprimento interno desta solda será o comprimento de um círculo é 2πr, então 2πr interno, 2π interno é d sobre 2, então eu tenho aqui d. O externo é 2π raiz externo, então 2π raiz externo é d sobre 2 mais z, e eu tenho π d mais 2z. Então, teremos como comprimento de solda o comprimento interno mais o externo. Reorganizando a equação, nós temos 4π vezes d mais e como comprimento de solda a ser utilizado. Assim, pessoal, vamos formular o nosso problema. O que nós temos que fazer? Tá? Temos que fazer, nós já temos qual é o nosso custo, né, que é o custo que eu tenho da massa de material, mais o custo de solda do material, ambos os custos multiplicados pelas quantidades que nós iremos usar de cada um, né, tanto de massa quanto do comprimento de solda. Então, vamos formular o nosso problema. Então, o que nós temos que fazer com aquele custo? Minimizar a minha função objetivo, que está em função de LD, minhas variáveis de projeto, e eu substituir, né, tudo naquela equação, né? Custo da massa vezes a massa, então a massa é densidade vezes o volume, que eu vou usar de material. Então, densidade, o volume que eu vou usar de material é todo esse volume total aqui, né? Ó, volume do cilindro mais volume das placas, mais quem? O custo de solda vezes o comprimento de solda. Sujeito a. Agora nós temos algumas restrições a serem feitas. O volume que eu quero para o tanque, ele está bem definido. Lá na tabela está dizendo o seguinte: o volume requerido igual ao V0. Né? Então, nós temos que π d ao quadrado L sobre 4, que é o volume de um cilindro, ele tem que ser igual a V0, que é o volume requerido. Então, essa é a primeira restrição nossa. E esse volume é 0,8, está lá na tabela. Outra restrição é o seguinte: o D e o L, eles não podem ser o quê? Valores aleatórios, ilimitados. Nós temos um limite. Eu tenho o quê? O comprimento máximo e o diâmetro máximo. Então, o que nós temos como restrição? Olha, comprimento mais 2e, 2 vezes espessura, tem que ser menor ou igual que o comprimento máximo. Por que mais 2e? Então, se nós colocarmos apenas que comprimento maior ou igual que largura máxima e assumir, então, na resolução que L vai ser igual a L máximo, o que vai acontecer? Quem que é L? L é deste ponto a este ponto. Então, ele vai ficar aqui em cima e vai ficar para fora do leito as espessuras, a espessura E para um lado
esquerdo e a espessura E para o lado direito. Olha. Então, o que vai acontecer? Esse L mais essa espessura e mais espessura tem que ficar aqui dentro deste L máximo. Tá? Isso ocorre também com o diâmetro. Diâmetro mais 2E tem que ser menor que o diâmetro máximo. Porque se assumirmos só diâmetro mais diâmetro máximo e este for ótimo, então ele pode ficar aqui. O diâmetro vira aqui e vai ficar, ele não cabe, ele vai ficar para fora do leito, uma distância da espessura, né? Então para a direita e ali para a esquerda também uma espessura. Por isso que nós temos aí, né, somar esses duas vezes o E nas restrições. Tá? Não é apenas L máximo e D máximo. Tá, ok? Então, isso aqui é o nosso problema. Então, de novo, atenção, qualquer representação diferente dessa não é a representação de um modelo prescritivo. Pegarmos apenas aquelas equações, desenvolvi toda a equação, professor, eu coloquei a equação lá dos volumes, tá? Não é um modelo. Você só colocou as equações para auxiliar na construção do modelo. Este é o modelo. Esta forma aqui é a forma de representar um modelo prescritivo. Eu vou bater bastante isso nessa tecla, porque qualquer representação diferente dessa, ela não é considerada como um modelo prescritivo para a otimização. Tudo bem? Então, o que nós podemos fazer aqui com este nosso modelo? Nós podemos utilizar aí o Excel para resolvermos. Então deixa eu só buscar aqui, eu já tenho preparado aqui já a parte do Excel, a minha função objetivo, as nossas variáveis de projeto e os parâmetros que nós vamos utilizar para os cálculos. Tudo bem? Então, o que nós podemos fazer aqui? Olha, nós vamos deixar as variáveis de projeto D e L, os parâmetros já coloquei todos os valores. Eu vou fazer cálculos auxiliares, que é calcular o volume do cilindro antes, o volume da placa e o volume total, né? Calculando o comprimento e a massa, que fica mais fácil aí para trabalhar. Então, como que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro nós temos, então, já calculado lá no nosso modelo, anteriormente. Então, nós temos ali, ó, o volume do cilindro é igual a πL dE mais E ao quadrado. Então, vamos lá. O cilindro igual a π vezes L, comprimento, vezes tudo isso que vai multiplicar E, que multiplica a espessura, mais E, espessura quadrada. Então, é o volume das placas. Então, ficou da seguinte forma, né? Ficou π, que multiplica a espessura, tudo isso multiplicando, então, lá, π, que multiplica a espessura, e tudo isso aqui multiplicando o seguinte. Multiplicando o seguinte. D sobre 2 ao quadrado, vamos lá, D dividido por 2 quadrado, mais D vezes E, D vezes o E, mais E ao cubo, mais E elevado ao cubo. Do zero aí, porque os valores de D e L ainda não temos nenhum valor ali. Então, volume total ele é igual ao volume do cilindro mais 2 vezes o volume da placa. Tá? As placas aí entrando no cálculo. E, por fim,
nós temos o comprimento, né, de solda total aí, que é igual a 4π, 4π vezes diâmetro mais espessura. E a massa, a densidade aqui, vezes o volume total de material que eu estou utilizando. Ok. Então, nós temos agora a nossa função objetivo sendo a seguinte: custo do material, que multiplica quanto eu vou usar de material, que é a massa, mais o custo da solda, que multiplica o comprimento total de solda a ser utilizado. Bem, aqui é somente metros, tá, pessoal? E nas unidades aqui, tá? É somente metros ali. Então, nós temos o nossa função objetiva. Ok? O que nós temos que colocar agora? Vamos colocar nossas restrições. Primeiro, volume mínimo, né? Então, isso aqui é igual a π, né? π vezes p ao quadrado vezes L dividido por 4 tem que ser igual a quem? Ao valor do volume equilíbrio. Não estou digitando nada para ficar mais aberto aí a planilha. Depois vocês podem brincar, mudar com alguns valores na planilha. Outra coisa, do diâmetro máximo. Então, D mais 2 vezes o E tem que ser menor ou igual ao diâmetro máximo. E o comprimento máximo tem que ser maior ou igual que o comprimento mais 2 vezes a espessura. Ok. Feito isso, nós vamos agora usar o solver, né? Lembrando, já falei na aula passada, como habilitar o solver, caso não esteja habilitado para você. Então, aqui em dados, nós temos o solver, vamos no solver, eu vou redefinir tudo aqui, ok? Bem, redefinir tudo aqui. Qual que é o nosso objetivo? Definir nosso função objetivo é essa célula. Temos que minimizar essa função objetivo, alterando as duas variáveis de projeto que nós temos aqui. As seguintes restrições. O volume requerido tem que ser igual ao V0. Comprimento mais 2 vezes, o diâmetro mais 2 vezes a espessura tem que ser menor ou igual que o diâmetro máximo. E o comprimento mais 2 vezes a espessura tem que ser menor ou igual que o comprimento máximo. Então, ok, não linear. O que vai acontecer aqui? Vamos mandar resolver. Tá? O solver não encontrou uma solução viável para o problema. Okay. Por quê? Como eu tenho um sistema linear, eu tenho que partir de um valor inicial para as minhas variáveis de projeto aqui na solução. Vamos colocar aqui um valor qualquer, meio, tá? E meio. Bom, ele já fez um cálculo aqui, quando eu coloco o meio, um valor que tem lá, mas não é valorado. E vamos para o solver novamente, né? De RG não linear, resolver, o solver encontrou uma solução. Por quê? Porque ele precisa de um chute inicial para a solução. Tá?
porque nós temos aí um problema não linear, nesse caso, que tem que ser resolvido. E o método precisa de um chute inicial. Então não tinha nada lá, não consigo fazer. Ok? Então veja, nós temos como, para este problema, como diâmetro ótimo 0,9 metros e o comprimento ótimo 1,05 metros. Vejamos que isso nos dará o volume requerido e estará dentro, caberá perfeitamente dentro do leito da caminhonete. A gente precisa colocar o tanque para transporte depois, no local onde ele tem que ser transportado. Ok? Então, nós podemos aí, então, usar o Excel Solver para resolvermos esse problema.